Bom dia, os amigos e amiga. Mais um vídeo, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia, irmão. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia que está se iniciando. Então, irmão, mais informações aí, mais novidades. Coisas boas e coisas ruins, né, irmão? Por que que nós falamos isso, né? Porque hoje o mundo, as coisas, os acontecimentos que acontecem são isso. É coisas boas e coisas ruins. Por causa dessa parceria que há hoje, nessa sociedade que opera do bem com o mal. Né? Então nós temos que falar a realidade. Né? Se nós nos limitarmos a falar somente o bem, nós vamos ocultar e dar passar um entendimento de que o bem não está associado ao mal. Então hoje os noticiários que se vê é noticiários do bem e do mal. É isso o noticiário que te vê. Bom dia, meu patrão. Hoje não, muito obrigado. É o bem associado ao mal. Essas são as notícias que se vê, irmão, né? Então que a gente está entrando, ou seja, a gente não, Deus está interferindo com o bem somente. E aí por isso, irmão, que há garantia de dias melhores justamente aí. Porque a gente apresenta o bem separado do mal. Hoje nós vivemos uma sociedade que os acontecimentos são bons e ruins, principalmente aqui nessa cidade, né? Os políticos, para se promover, apresentam o bem, a boa obra, divulga, dando a sensação de coisas boas, mas também acontece acontecimento ruim, porque o bem está associado ao mal. Então, bom dia. O que vai mudar? O que vai mudar é que esse trabalho, esse conhecimento apresenta somente o bem. É só o bem separado do mal. Então não tem como não melhorar mais a mais. Não tem como haver uma ação progressiva de melhoria interrupta. Você pode ver o desespero daqueles, irmão, que estão alinhados às regras da sociedade, que o bem está associado ao mal, em querer fazer o mal ao povo dessa cidade. Isso mesmo. Eles não concordam, porque a sociedade que eles vivem, o bem está associado ao mal. E nós apresentamos uma sociedade que o bem está separado do mal. Portanto, só acontecimentos bons. Nós não nos associamos ao mal, não. Em outras palavras, a tendência é o mal se enfraquecer por aqui, irmão. Perder força. Por que a gente denuncia a própria ação do setor público aí na parceria com o consórcio, com o setor privado, onde se limita a fazer o bem e o mal ao povo, e principalmente o mal, porque a gente vê até agente público penalizando as pessoas, né? Uma maneira que eles usam para disciplinar o povo, mas não conserta. É uma disciplina intencional para fazer o mal somente. E se trata de um mal que está associado ao bem. E nós não concordamos com isso, porque nós apresentamos o bem separado do mal. Portanto, quem quiser ficar nessa cidade tem que se acostumar com o bem
fluindo mais do que o mal, ganhando força. Isso aí é muito interessante, irmão. Por isso, irmão, que a gente já está tentando buscar parceria aí com o governo local, com essa ideologia, para que o bem possa fluir com mais intensidade nesse lugar, irmão. Isso mesmo. Que o bem possa fluir com mais intensidade. E a gente vai combater o mal na própria interferência do setor público na vida privada das pessoas, que fazem mal muito mais do que você imagina. E aí, eles mesmos fazem que acontecer isso, o bem e o mal. E nós não concordamos, nós queremos que aconteça somente o bem. Que bom, né, irmão? Isso aí é possível. E uma outra coisa, essa exigência, irmão, ela tem amparo de lei. Ou seja, ela está legalizada por lei. Não há exigência. Ilegal não. Não é ilegal, ela está legalizada por lei. Então nós temos amparo de lei para fazer essa exigência. Que bom, né, irmão? E aí a gente persiste, insiste, persiste. E eles querem fazer o mal ao povo dessa cidade, mas não tem o nosso apoio. Não tem o nosso apoio. E aí prevalece, tem que prevalecer somente o bem. Ah, fulano de tal fez isso, merece ser penalizado com o mal. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Nós estamos aqui para observar a lei. E a lei é essa: amar a Deus e amar o seu próximo. Essa é a lei que impera e que vai imperar. E que nós vamos insistir até que o bem sobressai sobre o mal aqui nessa cidade. Eu lembro que um tempo eu tive uma revelação, irmão, de perguntando para o Senhor quando era que esse trabalho ia prevalecer ia conseguir a vitória. E aí ele me falou, quando o bem superar o mal, irá acontecer isso. Quando o bem superar o mal, irá acontecer isso. Então eu já vejo isso, irmão. Aqui nessa cidade. O bem superando o mal. O bem superando o mal. Então essa é a vitória, irmão. Por isso que a gente insiste com o bem, irmão. Por isso que a gente insiste, porque o bem vai vencer o mal aqui nessa cidade, irmão. Pela primeira vez vai acontecer isso. O bem vai subjugar o mal. E ele vai ficar rendido e sujeito. O mal vai ficar sujeito ao bem. Então, a gente já dá para ver esse desenho desses acontecimentos. E aí as pessoas, não, mas não vai melhorar. Por que eles dizem que não vai melhorar? Porque o mal sempre prevaleceu sobre o bem, irmão. Sempre, sempre. O inimigo sempre criou meios do mal superar o bem. Isso aconteceu, irmão, desde a morte de Cristo. Até aqui, o bem tem prevalecido contra o mal. Ou melhor, o mal tem prevalecido contra o bem. Sempre, sempre. Agora vai mudar. Agora o bem vai prevalecer sobre o mal, né? E a vitória é essa. É nós insistir com o bem, legalizado por lei, com as regras de amar a Deus e amar o seu próximo, até que ele supere o mal. Até que ele supere o mal. Então a gente continua com o bem, até que ele supere o mal, né?
Para nós, ele já superou, irmão. Para mim, individualmente. Por quê? Porque para mim o mal não tem mais chance. Ele não tem moral para mim, o mal. Quem tem moral para mim é Deus. É o bem, é a lei de Deus. Então, para mim, o bem já venceu o mal. Ou seja, para mim ele já é derrotado, o mal. Só que aí, essa convicção, ela tem que sair do meu interior para o meu exterior. Ela tem que sair do meu interior para o meu exterior. Ou seja, de mim para o meu próximo. Por isso a necessidade de nós fazer essa base e implantar essas ideias na mente das pessoas que vão fazer parte dessa base. E aí o bem começa a se expandir a partir daí, irmão. Ele começa a ganhar força. E aí por que a gente busca uma parceria com as autoridades locais? Pelas obras que eles têm feito, que é o bem. Então a gente não vai inibir essa bondade deles, não. Pelo contrário, vai expandir ela. Né? Vai expandir essa bondade. Ela vai sobressair aos limites interpretativos dele. Ou seja, se eles pensam de fazer uma rodoviária pequena no lugar da outra, nós pensamos numa rodoviária internacional. Nós pensamos no aeroporto internacional. Nós possamos implantar nessa cidade aqui o mercado livre como nunca se viu. Fazer com que essa cidade se torne uma cidade neutra, internacional, cidade de todas as nações. Então é coisas maiores que nós vamos implantar na mente mesquinha das autoridades. Para que aconteça coisas boas grandes, não coisas boas pequenininhas, coisas boas maiores. Porque o bem está em ascensão nesse lugar. Coisa que não acontece em outros lugares. Coisa que não acontece em outros lugares. Por que acontece isso? Porque se originou uma disciplina a partir daqui, que o bem não está associado ao mal. Portanto, dando liberdade à expansão do bem. Porque o que inibe o crescimento do bem, irmão, é o mal. Você pode ver que às vezes a pessoa tem uma boa intenção de fazer o bem, e aí a própria disciplina, a regra que ele vive, manipula ele para ele deixar de fazer o bem. Para ele deixar. Você pode ver, irmão, que aqui nessa cidade, desde que nós começamos esse projeto em 2002, eles nunca pararam de fazer alguma coisa boa para o povo. Eles foram obrigados a fazer isso. Até fora de campanha política, eles tiveram que fazer coisa boa para esse povo. Porque está havendo essa liberdade, irmão. Você pode ver que não acontece em outras cidades. Já tem acontecido coisa boa aqui, que antes não acontecia, agora está acontecendo. Vinda das autoridades. Isso aí é o sinal do poder, do bem, de dar liberdade às pessoas de fazer o bem, que não acontece em outras cidades, através das próprias autoridades, né? Então, e uma outra coisa, você pode ver que eles prezam a regra, a disciplina, que o bem está associado ao mal. Eles conseguem fazer isso. Imagine essa estrutura que está livre. Imagine essa estrutura que o bem não está associado ao mal. Então poderá fazer muito mais coisa do que atualmente faz. Muito mais coisas boas. E aí, essa bondade ela não vai se limitar só a essa cidade, não. Ela vai se concentrar aqui. Mas ela vai gerar uma concorrência, digamos assim, de imitadores, ou seja, pessoas vão imitar
e fazer em outras cidades também. Só que a origem, o original se encontra aqui. Porque o exemplo de bondade, irmão, ele não ganhou força porque as pessoas estavam limitadas. As próprias regras que ele vivia do regimento impedia e fazia com que ele ficasse limitado acerca da bondade que ele faz, né? E aí, porque eles fazem a bondade somente o suficiente da sua capacidade. Aqui que não está na sua capacidade de fazer, eles não fazem. E eles são limitados. As autoridades são limitadas em fazer o bem. Talvez eles não tenham limite para fazer o mal, mas para fazer o bem eles são limitados. Por causa da parceria que eles têm com o mal. Então eles têm que fazer o bem e muito mais o mal. E aí a gente está combatendo o mal que eles fazem, está denunciando para que eles tenham mais liberdade de fazer o bem. Mesmo que eles quebrem a parceria que há com o consórcio do crime, do setor privado com o setor público. Porque nós queremos que o caráter público seja ativado nessa cidade. Ele já está sendo ativado. Só que essa ativação aí ainda é em parceria com o mal. Nós queremos que seja quebrada essa parceria. Nós queremos que seja quebrado para estabelecer a parceria somente com o bem. E aí depois tem que refazer uma parceria com o mal, mas enriquecido já com o bem separado do mal. Ou seja, o mal ele não vem mais com tanto poder e autoridade, porque ele já vem subjugado ao bem, irmão. Isso aí é um segredo. O mal, ele vai ser quebrado a parceria do bem com o mal, para ser refeita outra parceria, mas que o mal está subjugado ao bem. O mal está rendido ao bem. É a vitória de Jesus, irmão, né? É a vitória de Jesus. Então aí é um sinal que foi revelada a revelação para mim. Quando é que eu ia poder desenvolver esse projeto? Quando o bem prevalecer sobre o mal. A vitória é aí. E ele está prevalecendo. Porque a gente insiste. É a fé, irmão, que vence. A gente insiste. O inimigo tenta de um lado. Eles tentam manipular do outro. Eles usam técnica para nos manipular. Bom dia! E aí não consegue. Por quê? Porque nós temos uma conduta com amparo de lei, irmão. É lei. Então o que nós fazemos, a conduta que nós adotamos, ela tem o amparo de lei. Da lei de Deus. Né? E aí nós temos que preservar essa conduta para continuar obedecendo a lei. Que a base é amar a Deus e amar o seu próximo. Então somente uma lei pura, irmão, pode prevalecer contra uma lei pura. Hoje muitas pessoas, irmão, já tentaram fazer o bem sem amparo de lei. Ou seja, na regência das leis corruptível, que naturalmente a característica dela, o bem está associado ao mal. E aí não foi avante. Não foi bem sucedido. Porque quando ele começou a fazer o bem, o parceiro do mal interferiu e disse, não, você está limitado para fazer o bem. E mais que isso, você vai ser penalizado por fazer o bem. E além dele ser proibido de fazer o bem,
e foi penalizado, ele não vai querer fazer mais. A mesma pena que veio sobre Jesus, irmão. Jesus foi penalizado por fazer o bem. Então o regime é o mesmo. E se tornou tradição. E esse regime prevalece sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Agora ele vai ser quebrado. Porque o bem está separado do mal, com amparo e garantia de lei. O bem está separado do mal. Então hoje é o regime novo que se estabeleceu, onde a bondade ela não tem limite. A bondade de Deus ela é infinita, irmão. Então esse bem que nós apresentamos é a bondade de Deus infinita. É a bondade dele que não tem fim. Então ela não pode ser mais limitada aqui. Por quê? Porque uma nova lei separada do mal é pura, está dando essa liberdade para as pessoas fazer bem de forma mais ampla, de forma mais intensa, de forma mais persistente. E onde o mal não vai poder interferir porque ele perde força. Portanto, já está derrotado o mal. Então, enquanto em outros lugares o mal prevalece sobre o bem, por aqui o bem começa a prevalecer sobre o mal. Para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, esse é o raciocínio correto da realidade do que acontece, irmão. Esse é o raciocínio correto da realidade do que está acontecendo. E que a gente vai implantar ele aqui. Já implantou, já foi implantado, já foi estabelecido. E agora a gente vai expandir ele através das ideias passadas a outras pessoas. Por isso a necessidade de nós fazer uma base. Porque essa bondade ela não pode ficar restrita somente a mim, irmão. Ela tem que chegar a outras pessoas. Para que possa semear essa bondade também. E fortalecer ela. E dar poder a ela. Então, irmão, mais uma gravação. Mais um vídeo. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. E que Deus possa nos abençoar. Bom dia, nesse novo dia, em nome de Jesus. Bom dia a todos.